10 bares e restaurantes aqui do estado de São Paulo quer incluir o setor na proposta de prorrogação da desoneração da folha de pagamento de empresas, além também de reivindicar a inclusão do setor de turismo. Sobre isso, converso agora com o diretor de Relações Institucionais da Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do estado de São Paulo, Silvio Lazzarini. Seja muito bem-vindo, Silvio. Boa tarde para você. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e com esse grande público. Silvio, o que é que a gente pode entender sobre essa proposta de inclusão do setor, também a importância dela? Veja, somente no estado de São Paulo, nós temos 400 mil empresas entre bares, hotéis e restaurantes. E a gente gera praticamente perto de 900 mil empregos, somente no estado de São Paulo. Quando você fala em Brasil, esse número sobe para 2 milhões de empresas e 7 milhões de empregados. É um número muito expressivo mesmo, considerando que nós temos empresas localizadas, inclusive, em comunidades pobres. O detalhe é que depois da reforma tributária, né, que ela é bem-vinda, super bem-vinda e muito apoiada, a carga tributária nossa deve subir, em média, mais 4% a 5%. Então, nós somos a favor de ter essa desoneração, apoiamos até o ministro Marinho, seja ampla, privilegiando vários setores, tirando da folha de pagamento, porque isso, sem dúvida, vai aumentar o emprego e, consequentemente, diminuir a taxa de desemprego. Quando a gente olha para essas questões de enquadramento, né? O simples amplificado, também o lucro presumido, essas questões de peso fiscal envolvendo aí a contabilidade nesse setor. Qual o olhar, de que forma driblar também esses aspectos e esses 4 ou 5% que você falou que pode aumentar? Então, nós temos uma proposta muito clara que já foi encaminhada a ministérios, ao vice-presidente da República também, ao Senado, senadores, Câmara, que é o seguinte: qual é a lógica de parar o Simples em R$400 mil? Qual é a diferença entre faturar R$400 mil e R$400 mil e R$1? Esse R$1 a mais eleva a carga tributária em mais 4% a 5%. Não tem lógica isso. O que provoca isso? Uma terrível evasão fiscal. Que é um número. Nós saímos de 4,5 milhões de empresas no Simples e nas MEIs em 2010 para 21 milhões hoje. Praticamente nós temos uma empresa no Simples Nacional e na MEI para cada 10 habitantes. Não tem precedente nisso no mundo, não tem lógica. Então, o que acontece? Por que aumentou tanto isso? Justamente para reduzir a carga tributária. E o que a gente pleiteou? Favor? Não. Nós queremos competir com justiça tributária. O que significa isso? É o seguinte: faz um Simples Nacional ampliado com a carga da última linha, o progressiva. Hoje ela para nos 14% sobre o faturamento, incluso ali a desoneração da folha de pagamento. Vai até 16%, com o faturamento progressivo. As empresas que faturarem, por exemplo, acima de R$2 milhões por mês, pronto. Entendeu? Com isso, o crime não vai compensar. Ou seja, vai diminuir fortemente a evasão e a sonegação fiscal, com ganhos para a sociedade. Importante essa sua fala e explicação, né? Porque a força empreendedora brasileira está contribuindo muito para a questão empregabilidade. Não à toa esse setor de bares e restaurantes. E por falar nele, Silvio, eu queria também entender se existe alguma ligação ou entendimento maior e melhor sobre a questão também logística, gargalos de distribuição, porque a gente fala de setores que lidam com distribuidores, com terceirizados. Então, tudo isso também é um impacto em cadeia, né? Sim, sem dúvida alguma, né? Nós somos um setor, imagina o seguinte, Leni, setor de bares e restaurantes. Olha a quantidade de produtos que a gente distribui. Quando nós fomos debater reforma tributária, nós somos claros. Nós levamos uma proposta claríssima para o governo. Cesta básica não pode ser tributada. Em que sentido?
Não aqueles planteios de flores, capacete, não sei o quê. O básico, que é arroz, feijão, ovos, carnes em geral, proteína, o trigo. Isso é cesta básica. Por quê? Come quem precisa e bebe quem quer. Bebida alcoólica, ok. Vai ter 100% do IBS, que assim seja. Mas a alimentação básica não dá. Então é preciso também pensar que até agora ninguém falou nisso, IDH. O que significa isso? Que um restaurante instalado na zona sul do Rio de Janeiro e na zona sul de São Paulo tem que ter uma tributação diferenciada daquele que está na fazenda de Heliópolis. E isso é fácil ver, basta consultar os números, IDH, a gente levanta isso. Entendeu? É muito claro. Sim. Não, é importante também a gente ver as diferenças realmente regionais, locais, para enquadramento e assim viabilizar a abertura e a manutenção desse negócio, porque não adianta também, né? Você abrir, começar e não ter fôlego para continuar. Exatamente. Exatamente. Então, pode ter, sim, além dessa tributação diferenciada, o que a gente tem que colocar, assim, não dá para fugir mais disso, é o seguinte: ter uma possibilidade de a gente ter uma competição mais perfeita, mais justa. Não tem sentido, por causa de reais, centavos, ter uma tributação diferenciada. O governo sabe disso. Existe estudo da Fundação Getúlio Vargas do Rio mostrando claramente isso. Existe um estudo da OCDE, também de 186 países, se não me falha a memória, o Brasil é um dos 5 mais complicados. Até quando nós vamos viver nisso? Esse é o ponto fundamental. Tem que tocar, sim, o dedo na ferida. Doa quem doer. Silvio, com relação à situação atual e também sazonal, como é que a gente olha o comportamento desse setor? Porque a gente está no final do ano já, temos a questão do movimento no varejo, por exemplo, outros setores também, né? Sempre nesse período do ano, férias vindo por aí, setor de turismo também a gente pode olhar. Como estão as perspectivas a respeito? Ótimas. Mesmo. E se eu te disser que o movimento presencial dos restaurantes estão voltando ao nível pré-pandemia. Havia um dado muito, muito interessante que o movimento presencial nos sábados e aos domingos havia caído 30% em média. Olha só, que foi compensado pelo delivery, que entrou muito forte em vários restaurantes, estabelecimentos, bares, enfim. O que acontece é o seguinte: aqueles clientes, aquelas pessoas que foram para unidades do litoral, do interior de São Paulo, etc., estão voltando também. Você veja que tem um dado muito interessante. Explode literalmente o movimento quando chega um sábado e domingo com chuva ou frio. Entendeu? Então, eu vejo com muito otimismo o movimento desse final de ano, no ano que vem, porque o carnaval começa logo no princípio ali de fevereiro, então as perspectivas são muito boas, muito animadoras, mesmo porque, também outro ponto importante, você tem uma estabilidade na inflação. Isso permite com que os empresários, setores, bares e restaurantes se programem, ofereçam condições especiais, por exemplo, para os clientes virem e presenciarem. Veja o movimento dos shoppings. Que beleza! Porque quando o sujeito vai, ele vai ao cinema, ele vai fazer um programa, ele vai aos restaurantes, sim, mas também vai fazer compras. Então, eu tenho comigo, não sou economista que analisa tudo isso, que nós vamos ter um Natal muito surpreendente, sim. Já viu, Silvio? Até porque quando a gente olha para a cultura de consumo, ela mudou bastante, né? Seja pelo turismo de proximidade ou seja também pela questão do comércio e desse mundo digital. O físico e o digital que se complementam e se potencializam cada vez mais, não é? Sem dúvida.
muitas e muitas compras, né, pela ponto digital. E os restaurantes, muitos deles, vários, se especializaram nisso, entende? Por exemplo, com embalagem especial, sistema de entrega diferenciado, um alto nível de atendimento, né? Produtos melhores que cheguem em casa como se você estivesse na mesa do restaurante, sem dúvida alguma. Então, Silvio, um panorama. A gente já tocou no ponto inicial na nossa conversa, gostaria de retomá-lo para reforçar. Expectativa do setor de bares, restaurantes, hotéis para a questão da derrubada do veto, da desoneração da folha de pagamentos. Então, todos os contatos que a gente fez com senadores, é que haverá, sim, vão derrubar o veto do presidente. E aí, a nossa expectativa é que o governo venha com uma proposta ampla, não só para esses 17 setores, mas fundamente também, e olhe com bastante atenção, os setores que reconhecidamente empregam muita gente. Em todos os lugares, hotéis, bares, restaurantes, armazéns, padarias, existem uns 5.700 municípios do Brasil. Por que estão fora? Qual o motivo de um setor que emprega tanta gente? E qual o motivo de um setor que contribui, né, com a folha de salários algo em torno entre 3% a 5%? Entendeu? Então, é muito, muito importante que haja realmente essa revisão. E nós estamos esperando, e com otimismo até, que o governo venha, assim, com uma proposta ampla de desoneração. Já chegou na hora disso. Imagina o seguinte, em 2017, foi colocado que as gorjetas deveriam fazer parte dos salários. Perfeito. Só que a contribuição patronal de 20% também incidiu sobre a gorjeta. Agora, o que é uma gorjeta? Nada mais que uma doação do cliente. Assim ela é vista no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, tem tudo. Mas foi colocado e aumentou muito a contribuição patronal. Passou, superou os 10%, né? Inclusive, é interessante esse dado. Nos Estados Unidos é obrigatório, né? Virou lei você contribuir com porcentagens em cima do serviço. É de 18% a 22%, se eu não me engano, né, Silvio? Então, lá nos Estados Unidos varia de estado para estado, essa questão, né? E na Europa, em geral, também não é obrigatório. E como no Brasil também tem aquela coisa, gorjeta não é obrigatória, mas ela é cedida e já virou normal para todos os clientes. Agora, é muito alta a tributação sobre isso. Tudo bem, incorpora o salário, ok, mas é muito alta. O empregado contribui com os 10, 11% e o empregador com 20%. Muito alto. Muitíssimo obrigada por suas contribuições aqui no Tarde Band News. Olhamos e continuamos observando os movimentos do Senado, né, do Legislativo com relação a isso. Parabéns pelo trabalho. Até a próxima e boa semana. Muito obrigado, agradeço de coração, muito forte, em nome de toda a diretoria da Federação, por